primeiro problema que eu trago é esse aqui, ó. Provar que num triângulo equilátero ABC, a soma das distâncias de um ponto P no interior do triângulo aos lados do triângulo é constante e igual à altura do triângulo. Vê só, eu vou aproveitar também já para destacar algumas coisas que vocês vão ver com muita frequência, tanto na prova para o Profimate, numa quantidade menor, mas quando vocês entrarem no curso, vocês vão ver isso com muita frequência, que é a questão de você pegar um teorema, pegar um problema, pegar uma proposição e saber o que é hipótese, o que é tese, o que é que eu tenho, o que é que eu quero. Então, veja só, aqui eu quero provar que num triângulo equilátero, então, isso aqui é uma das minhas hipóteses, né? Eu tenho um triângulo que é equilátero e eu quero mostrar o quê? Que a soma das distâncias de um ponto P, então eu sei que existe esse ponto P, e esse ponto ele tem que estar no interior do triângulo. Então, minha hipótese é essa. Eu tenho um triângulo equilátero, minhas hipóteses, né? O triângulo ele é equilátero e esse ponto P aqui, ele está no interior do triângulo. Então, se isso é verdade, se isso acontece, então essa distância do ponto aos lados do triângulo, ela tem que ser constante e ela é igual à altura do triângulo. Então, isso aqui é a minha tese. Aí, basicamente, o que a gente tem é isso, né? Você tem um triângulo, ele é equilátero, é claro que minha figura não vai condizer com a verdade, né? E você tem um ponto aqui dentro do triângulo, então esse ponto pode estar em qualquer lugar. E o que eu quero mostrar é que a distância desse ponto aos lados do triângulo, ou seja, essa distância aqui e essa distância aqui, é constante e vai ser igual à altura do triângulo. Então, aqui está o meu ponto P, aqui eu posso chamar de D1, D2, D3. O que eu quero mostrar é que D1 mais D2 mais D3 é igual à altura do triângulo. Então, eu posso dizer, vou marcar aqui, mas eu vou tirar isso, certo? Isso aqui é a minha altura. Então, eu vou colocar aqui H. Eu vou tirar ela para não ficar muito carregado o desenho, mas coloquei aí para ter uma ideia do que a gente quer fazer. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem algum comentário, algo a dizer? Pronto. Eu peguei aqui no GeoGebra e fiz coloquei essa situação rapidinho para a gente verificar que de fato isso acontece. Ó. Eu pego um ponto dentro de um triângulo equilátero e marco essas três distâncias. Aí eu coloquei aqui, ó, soma, que é a soma dessas três distâncias. Veja que sempre dá o mesmo valor, 4,33. E a altura do triângulo também está dando 4,33. Aí veja, o que é interessante quando o cara está trabalhando com geometria e tem esse acesso a um GeoGebra, por exemplo, é o cara olhar casos limites. Por exemplo, se esse ponto for um dos vértices, será que vai valer ainda? Então, por exemplo, se o ponto estiver aqui, ó, D, ó, o ponto no vértice, ele continua valendo o resultado, ó, 4,33. Se eu tirar ele de dentro do triângulo, já a soma aqui não está definida. Mas isso não significa que, tipo, esse número aqui não exista. Só não está definida porque eu não defini aqui direitinho no GeoGebra. Mas uma pergunta que eu deixaria para vocês era o seguinte. Antes disso, ó, se ele estiver na fronteira, se ele estiver aqui na fronteira, então o teorema também vale.
O teorema vale se ele estiver dentro, na fronteira, né, ou nos vértices. Aí, uma pergunta interessante a ser feita é se eu pego um ponto fora do triângulo, será que esse teorema ele vai valer, ou melhor, será que tem eu posso encontrar algum resultado parecido? Então, isso aí é uma pergunta que eu deixo para vocês, para caso vocês queiram dar uma investigada depois, para ver se, quando o ponto está fora, se existe alguma relação que eu possa encontrar, se há um análogo desse teorema e por aí vai. Mas beleza, vamos voltar aqui para o nosso problema. Então, qual é a ideia para a gente achar a resposta aqui? Alguém gostaria de dizer? Alguém já viu como é que faz isso? Tem uma ideia do que a gente pode fazer? Um de cada vez para não tumultuar, viu? Pessoal, podem ficar à vontade, tá? Ligar o microfone. Pronto. Como ninguém falou nada até agora, acho que ainda tão tímidos comigo, né? O que eu vou fazer? Qual é a ideia aqui, ó? Eu vou tirar essas letras para não carregar muita imagem. E eu vou observar o seguinte: a partir desse ponto aqui, eu posso dividir esse triângulo em três outros triângulos. Ó. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Então, note que agora eu tenho três triângulos e eu posso concluir o seguinte: a área do triângulo ABC ela vai ser igual à área do triângulo APC mais a área do triângulo BCP, ou BPC, já que eu coloquei o P em segundo lugar, mais a área do triângulo APB. Aí, observe, a, o meu triângulo ele é equilátero. E a área de um triângulo equilátero é raiz de 3 vezes o lado ao quadrado dividido por 4. Então, AB é o lado desse triângulo, beleza? Aí, esse segundo triângulo aqui, ó, APC, que é esse aqui de baixo, qual é a área dele? A área dele é a base, que é L, né, porque o triângulo é equilátero, vezes a altura, que é o meu D1, dividido por 2. Semelhantemente, o segundo triângulo, a área dele é a base, que é L, vezes a altura, que é D2, dividido por 2. E o terceiro triângulo, a mesma coisa. É L vezes a altura, dividido por 2 também. Peraí. O que eu estou querendo mostrar aqui não fica tão legal com essa fórmula, né? Isso aqui é verdade, mas não ajuda a gente. Eu posso escrever aqui simplesmente como a base, que é L, vezes a altura, né? Que a gente destacou anteriormente, que é H, dividido por 2. Pronto, então agora o resultado ele segue naturalmente, né? Esse 2 aqui desse lado vai ser cancelado com todos esses outros 2. O L desse lado aqui vai ser cancelado com todos esses outros L's, né? Porque eu coloquei um meio em evidência aqui, coloquei o L em evidência também. E no final restou somente H igual a D1 mais D2 mais D3, como nós queríamos demonstrar, né? Só uma observação, esse teorema aqui, em algumas literaturas, aparece como teorema de Viviani. Isso foi um matemático italiano. Alguma pergunta aqui, pessoal? Algum comentário?
Ver aqui se alguém colocou alguma pergunta. Tudo tranquilo, né? Maravilha. Pronto, vamos para a próxima questão. Pronto, essa segunda questão aqui, ela... Eita, não aumenta mais. Essa segunda questão aqui, ela já vai utilizar mais alguns conceitos que a gente tem lá da geometria plana. Vamos lá. Então, a questão diz o seguinte: determine o perímetro do triângulo ARS da figura. Então, eu quero o perímetro desse triângulo aqui, ó. Onde a B e a C medem 15 centímetros e 18 centímetros, respectivamente. Então, eu quero a área o perímetro desse triângulo. Eu sei que esse valor todinho aqui vale 15 e esse valor todinho aqui vale 18. Aí diz também que, sendo BQ e CQ, então, BQ, CQ, as bissetrizes dos ângulos B e C do triângulo ABC. E RS paralelo ABC. Então, veja, como eu fiz da outra vez. Primeiro, é interessante a gente achar quais são as nossas hipóteses. Aqui, eu não tenho exatamente um teorema, né? Então, eu não tenho hipótese e tese. Mas eu tenho hipóteses, eu tenho coisas que foram dadas como fatos, né? Coisas que me foram dadas como verdadeiras. E essas coisas são o quê? O tamanho dos dois segmentos, AB e AC. Também eu sei que BQ e CQ são bissetrizes desses ângulos B e C. Então, esse ângulozinho aqui, eu vou chamar de alfa mesmo, é igual a esse aqui, né? Porque é bissetriz. E aqui, esse ângulozinho é igual a esse, vou chamar de beta. Beleza. Aí, outra coisa que eu sei é que o RS, ele é paralelo a BC. Então, RS paralelo a BC. Aí eu queria perguntar a vocês, com base nessa informação aí, o que é que eu consigo concluir a partir disso e do que eu já coloquei aí na figura? Alguém se habilita? Bem, professor, eu acredito que dá para perceber que eles são semelhantes, né? Porque tem os mesmos ângulos. No caso, tem um caso de semelhança e dá para usar algumas propriedades em relação a isso, tendo em vista que os ângulos são iguais, internamente falando. Não, não. Tem uma coisa bem mais simples que você resolve. Pelo paralelo aí, não, professor. O Das linhas fato, paralelas aí. isso, a gente tem que usar o fato desses dois segmentos serem paralelos. Deixa eu colocar aqui, vocês lembram desse resultado aqui, ó? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês lembram do resultado que a gente tem em relação aos ângulos? Por exemplo, esse ângulo e esse, o que eu sei sobre eles? São iguais. Eles são iguais, né? E também eu sei que esse ângulo é igual a esse, né? Consequentemente, esse aqui também vai ser igual. E o que eu sei mais? Tá muito fácil a pergunta, né? Então deixa eu responder logo. Outra coisa que nós sabemos é que esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo. E o oposto pelo vértice, né? Consequentemente, também vão ser iguais. Aí esses ângulos têm um nomezinho, mas eu sou péssimo para decorar nomes. Tem uns que é alternos internos, outros que são correspondentes. Se vocês quiserem decorar os nomes, aí vocês podem procurar depois disso aqui. Mas o fato é esse, eu sei que isso aí é verdade. Então, veja, trazendo para essa situação aqui, ó, RS e BC são as minhas retas paralelas.
E esse BQ aqui é a transversal, ó, como se ela continuasse aqui. Então, o que que eu sei? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, mas isso não me interessa. Porém, o que me interessa é que esse ângulo é igual a esse aqui, ó. Então, eu posso concluir aqui, ó, que esse ângulo aqui é um ângulo alfa. E, semelhantemente, olhando aqui para o outro lado, a conclusão imediata também é que esse ângulo aqui é o ângulo beta. Aí veja, agora que eu sei isso, o que que eu posso concluir sobre esse triângulo e esse triângulo, individualmente, sobre cada um deles? Isso aí é um triângulo. Tem dois lados iguais. Os dois lados iguais, então as duas laterais aí são. Exatamente. Então, eu posso concluir que esses dois triângulos aqui, ó, BRQ e CQS, são triângulos isósceles, porque eles têm os ângulos da base iguais. Se eles têm os ângulos da base iguais, eles também têm os lados iguais, né? Então, esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E para que isso aí é útil para mim? Veja, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é encontrar o perímetro do triângulo ARS. Aí vamos lá. O perímetro do triângulo ARS, ele vai ser AR mais RS mais AS. Beleza? Então, o que que eu sei também? Ó? O que que eu consigo observar aqui da figura? AR mais RS, eu posso escrever assim, ó, AR, vou repetir, né? O RS fica RQ mais QS. E repete o AS normalmente. Agora, observe, pelo que eu vi lá do triângulo C isósceles, o RQ, ele é a mesma coisa que o RB. Então, aqui vai ficar assim, ó, AR mais, em vez de RQ, eu coloco RB. E o SC é a mesma coisa que o QS. Então, aqui fica, em vez de QS, eu boto SC, e aqui continua o AS ou SA. Vou colocar SA para ficar mais bonitinho aqui, mas não muda nada. Então, veja, quando eu observo agora AR mais RB, é isso aqui, ó, AR mais RB, ou seja, é o lado AB. E quando eu faço CS mais SA, é esse outro lado aqui, ó, CS mais SA é o lado AC. Porém, a questão me disse já quanto é que vale o AB e o AC, né? O AB vale 15 e o AC vale 18. Então, aqui vai ficar 15 mais 18 e dá 33 centímetros. Então, o perímetro do triângulo ARS é 33 centímetros. A gente aqui, para resolver a questão, utilizamos esse teorema aqui, né, das paralelas, e usamos a propriedade do triângulo isósceles, que possui os ângulos da base iguais e os lados opostos a esses ângulos também são iguais. Alguma pergunta aqui, pessoal? Algum comentário? Algo que ficou uma dúvida, que queira perguntar antes de eu passar para o próximo? Acho que isso é um não, né? Tá tudo bem. Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho o grau de dificuldade.
Ó, uma coisa que ajuda muito a gente, e eu reconheço que é uma coisa um pouco difícil, e acontece quando o cara chega lá no mestrado e vai pagar a disciplina de geometria, se o professor ele for um pouco mais rigoroso, o cara sofre um pouquinho nessa parte, que é muito comum em geometria você ter que fazer algumas construções para resolver os problemas. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma questão que leva você a fazer isso e vou indicar depois aqui a próxima questão, onde a gente resolve ela sem ter que fazer nenhuma construção, mas se eu fizer uma pequena mudança nessa questão aqui, o cara só resolve se fizer uma construção. Então, vamos lá. O que essa questão tá dizendo aqui? Na figura, ABCD é um quadrado onde BC mais CE é igual a AE. Então, está dizendo aqui que BC mais CE, esses dois pedaços aqui, vai dar igual a esse pedaço aqui, AE. Então, isso é hipótese. Isso aqui é um quadrado, BC mais CE é igual a E, e outra hipótese é F é o ponto médio de DC. Então, esse F aqui, ele se encontra no ponto médio do lado DC. O que eu quero provar? Eu quero provar que BAE, o ângulo BAE, que é esse ângulo aqui, ó, BAE, vou chamar ele de alfa. Não vou dar nome nenhum a ele ainda não. É igual a 2 vezes o FAD. Então, é igual a 2 vezes esse ângulozinho aqui, ó. Beleza. Como é que eu procedo nesse tipo de problema? Geralmente, esse tipo de problema, ele leva o cara a... Como eu disse, você vai ter que fazer uma construção aqui, e a ideia aqui é tentar criar triângulos nessa figura para medir os ângulos por meio dos triângulos. Então, o que eu vou fazer? Veja, a questão está me dizendo que esse AE aqui, ó, esse segmento AE, ele vale BC mais AE, mais CE. Só que como isso aqui é um quadrado, então esse lado AB, eu posso estender um pouquinho ele para cá, ó, até um ponto, já está aqui até a letra F, então eu vou chamar ele de G, de forma que AB mais BG seja igual a AE. Então, o que eu fiz aqui foi pegar essa propriedade aqui de cima, ó, e escrever ela de uma forma um pouco mais conveniente para mim. Por que ela é um pouco mais conveniente? Porque agora, ó, eu tenho esses 3 pontos, A, E e G, de forma que a distância de AE, de A até E, é a mesma distância de A até G. E isso me permite fazer o quê? Isso me permite criar esse triângulo aqui, ó. E esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque AE mede a mesma coisa que AG. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Pronto. Aí, quais são as informações que eu tenho agora, depois que eu faço isso? Ó, o meu triângulo, ele é um triângulo isósceles. Deixa eu marcar esse ponto aqui, onde é que o lado dele cruzou esse segmento. Veja, pergunta, o que a gente sabe, qual é a informação que a gente tem sobre a altura do triângulo isósceles? Alguém lembra a propriedade que a altura do triângulo isósceles tem? Quando eu falo altura, é essa altura aqui, relativa à base.
Alguém se arrisca? Ela é a bissetriz do ângulo de cima? Exatamente. No triângulo isósceles, a altura também é bissetriz. E também ela é a mediana. Então, no triângulo isósceles, você tem a altura, a bissetriz e a mediana, referente à base, coincidindo. Então, se eu vier aqui ó, e traçar a altura desse triângulo, ela vai ser a altura, mas também ela vai ser a mediana. Então, esse ângulo aqui, ó, eu vou chamar ele de alfa. Na verdade, o ângulo todo seria 2 alfa. Aí aqui fica alfa e aqui fica alfa. E aqui é altura. E ela também é mediana. Então, esse segmento aqui, ó, tem o mesmo tamanho que esse segmento. Esse ponto aqui eu vou chamar ele de H, que eu esqueci de colocar. Até aqui tudo bem? Se ficou alguma dúvida, pode me falar. Aí, ó, prosseguindo. O que que eu tenho mais de informação aqui quando eu olho para essa figura que eu criei? Eu tenho de informação que esse triângulo aqui, ó, HBG, ele é retângulo, porque aqui é um lado do quadrado, né? Aqui é o ângulo, né? 90 graus. E, obviamente, esse aqui também é retângulo. Outra coisa que eu observo de imediato é que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E, por fim, eu ainda consigo concluir, né, mas isso aqui não é importante no momento, que esse ângulo aqui é igual a esse, né? Porque, como vai dar 180 aqui, e os ângulos são iguais, então esse daqui tem que ser igual a esse. Beleza. Mas, a partir disso, o que é que eu consigo concluir? O que é que eu consigo concluir sobre o triângulo, sobre os triângulos BGH e o triângulo ECH? O que é que eu posso afirmar sobre esses dois triângulos? Não tenha medo de falar, não, pode falar. Se eu disser que eles são semelhantes, beleza, eu vou aceitar essa resposta por enquanto. Se eles são semelhantes, qual é a razão de semelhança entre esses dois triângulos? Porque toda vez que você diz que dois triângulos são semelhantes, tem uma razão de semelhança associada, né? Qual é a razão de semelhança? Você consegue tirar isso a partir da figura aqui, a partir do raciocínio que a gente teve? Pronto, já apareceu duas respostas aqui mais próximas do que eu estava pensando. Veja, se você falar que esses triângulos são semelhantes, você não está errado, mas você precisa dizer qual é a razão de semelhança. Nesse caso, a razão de semelhança é igual a 1. Por que a razão de semelhança é igual a 1? Porque ó, esse lado é igual a esse lado aqui, ó, notem, é igual a esse, porque eu fiz esse prolongamento para que o AG tenha o mesmo tamanho que o AE, né? E lembrando que o AE é o BC mais CE, como BC e AB são o mesmo tamanho, segue que esse BG tem o mesmo tamanho de EC. Então, se os dois triângulos retângulos têm hipotenusa e catetos iguais, então o outro cateto tem que ser igual também. Então, na verdade, esses dois triângulos aqui, eles são triângulos congruentes. E qual é o caso de congruência?
você pode usar o caso ângulo, lado, ângulo. É um deles. E o outro é que no triângulo retângulo, quando você tem hipotenusa e ângulo, se eu não me engano, aí já é congruente. Mas eu vou colocar aqui por ângulo, lado e ângulo. Se os dois triângulos são semelhantes, o que eu consigo concluir a partir daí? Eu consigo concluir a partir daí que BH é congruente a CH. Ou seja, esse H é ponto médio de BC. Certo. Eu fiz essas observações, tal, concluí isso aqui, né? Deixa eu colocar aqui, esse lado aqui é igual a esse, mas eu não cheguei no meu objetivo ainda, né? Mas eu já estou bem próximo. O meu objetivo é mostrar que esse ângulo BAE, ele é o dobro do triângulo FAD. Eu vou chamar esse cara aqui de beta. O que eu quero mostrar é que basta eu mostrar o seguinte, ó, que o alfa é igual ao beta, porque o alfa é a metade do BAE, né? Se eu mostrar que a metade dele é igual a esse, quer dizer que ele é igual, ele completo vai ser o dobro. Então, isso aqui é a mesma coisa disso. Aí, agora, o meu objetivo é esse, mostrar que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Isso aqui está bem fácil, né? Alguém se habilita aí a dizer como é que eu faria isso? Eu preciso fazer uma outra congruência aqui. Seria sobre quais dois triângulos? O triângulo ADF e o AHB. Exato. Agora, basta notar, então, note que o triângulo ADF ele é congruente ao triângulo ABH. Qual é o caso de congruência? É o caso lado, 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 né? Porque AD é igual a AB, AB é congruente a AD. Aí, o que a gente tem mais? Ó, BH, a gente viu que é igual a CH, ou seja, o H é o ponto médio do lado BC. Mas a questão disse que o F é o ponto médio do lado DC. Mas como é um quadrado, então significa que o DF tem a mesma medida do BH, né? Já está marcado ali, é 2 risquinhos. Então, DF é congruente ao BH. E, consequentemente, né, não tem como a gente sair desse ponto. Como são dois triângulos retângulos e eles têm os mesmos catetos, é imediato que as hipotenusas vão ser iguais, né? Então, o AF é congruente ao AH. Então, segue daí que o ângulo alfa é igual ao ângulo beta, como a gente queria observar. E, a partir daí, o cara conclui já de cara, né? Logo, o ângulo que a gente queria, que é o, cadê? BAE, que é 2 alfa, né? É igual a 2 vezes o ângulo beta, que é 2 vezes o
Como é que ele escreve lá? DAF, FAD. FAD. Então, provamos o resultado. Aí, veja, esse tipo de questão é um tipo de questão que vocês vão se deparar com uma certa frequência lá com eles, lá quando vocês estiverem no curso. Aí é bom o cara já ir se ambientando com esse tipo de problema, porque se você pega uma coisa mais difícil, né, quando você chega em algo mais simples, você tem mais ferramentas para ir trabalhando. Alguma pergunta aqui, pessoal? Alguém quer perguntar Professor, algo? Diga. no final da demonstração aí, você colocou 2B, não era só B, não? Aqui, no final, Isso mesmo. não, aqui, veja, ó, se eu multiplicar por 2 aqui, fica 2 alfa igual a 2 beta, né? Só que o 2 alfa é o BAE, o que eu quero. E o 2 beta é o dobro do FAD, que é o que eu quero também. Quando eu multiplico o alfa por 2, fica o ângulo BAE. E quando eu multiplico o beta por 2, é simplesmente multiplicando 2 vezes o FAD. Ah, tá, pronto, agora eu entendi. Obrigado. Beleza. Pronto, vamos para... Vou fazer mais um aqui de geometria e depois a gente passa para a combinatória. Aí, se der tempo, a gente volta para as questões de geometria. Ó, esse problema aqui, ele se chama triângulo russo. Esse problema, ele tem esse nome porque ele apareceu numa Olimpíada de Matemática da Rússia e ficou muito famoso pela dificuldade que as pessoas encontraram para resolver ele. Realmente esse problema, dependendo da forma como você escreve ele, ele pode ficar muito difícil. Porém, eu peguei uma situação aqui onde ele é razoavelmente simples. Então, vamos lá. Qual é o meu objetivo aqui? É pegar, colocar as informações no papel e extrair o máximo de resultados que eu consiga delas. Então, começa dizendo, considere o triângulo ABC isósceles. Então, eu tenho um triângulo aqui isósceles. Infelizmente, meu desenho vai ser uma lástima, mas vamos, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem. Em que o ângulo distinto dos demais, BAC, mede 40. Então, o ângulo que é diferente, né, é o BAC. Então, significa que aqui vai ser B, aqui vai ser A, aqui vai ser C. E esse ângulo aqui mede 40. Vou deixar essa minha caneta menor. Pronto. Esse ângulo mede 40. Sobre o lado AB, tome o ponto E, tal que ACE é igual a 15. Então, eu tenho ACE. O ponto E vai ficar aqui. E esse ângulo ACE, ele vale 15 graus. Sobre o lado AC, tome o ponto D, tal que DBC, então, D sobre o lado AC, tome o ponto D, tal que DBC é igual a 35. Então, esse ponto vai vir mais ou menos para cá. DBC, 35 graus. Determine a medida do ângulo EDB. Então, eu quero a medida do ângulo EDB. Eu quero esse ângulo aqui, ó. Eu tenho esse ponto de interseção aqui, vou chamar ele de F. Pronto.
está colocada aí a situação, né? Tudo que a questão me deu, eu coloquei no papel. Aí o próximo passo é extrair o máximo de informação possível do que eu tenho. Então, veja, quais são as minhas hipóteses? As minhas hipóteses é que o triângulo é isósceles e me foi dado que esse ângulo BAC mede 40. Se o triângulo é isósceles, o que eu sei sobre a medida desses dois ângulos aqui? Cada um deles vai valer quanto? Setenta. Cada um vale 70. Porque você tem 70 com 70, 140, com mais 40, 180. Então, veja, se cada um vale 70 e aqui vale 35, então eu sei que esse outro ângulo aqui também vale 35, maravilha. E eu sei que esse outro ângulo aqui, ele vale 55. 55 com 15 dá 70. Beleza. Aí, pessoal, olhem para... Deixa eu ver aqui. Sobre esse triângulo aqui, o que é que eu concluo? Retângulo. Ó, o desenho feio, ele tem suas vantagens, porque me ajuda a tirar conclusões sem confiar no que está desenhado. Veja, aqui eu tenho 55 com 35, e dá 90. Então, qual é a minha conclusão aqui? Ó? Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Aí, observe uma coisa curiosa. Essa reta aqui, ó, esse segmento de reta, em relação a esse triângulo, ela é o quê? Em relação ao triângulo BCE, a reta BF é o quê? Altura. Ela é a altura, mas também ela é bissetriz, porque ela está dividindo o ângulo B em dois ângulos iguais. E o que foi que a gente acabou de ver sobre esse tipo de reta? Quando isso acontece em um triângulo, o que a gente pode concluir? Se eu tenho um triângulo onde a altura é igual a bissetriz, dá para tentar arriscar alguma coisa sobre esse triângulo? Ele é isósceles. Eu não tenho uma certeza, né? Porque o jeito que eu estou falando aqui está bem vago. Mas isso vai me dar uma indicação que o triângulo é isósceles. Então, parece, vamos observar aqui direitinho, parece que esse triângulo BEC, ele é um triângulo isósceles. E isso é fácil da gente verificar. Esse outro ângulo aqui também é 90, né? Porque os dois completam um ângulo raso. Se aqui é 90, aqui tem que ser 90 também. Aí, só é fazer a continha básica, né? Ó, 90 com 35, para completar os 180, tem que ser 55. Aí, de fato, o triângulo, deu para verificar, né? O triângulo é isósceles. Os ângulos da base são iguais e, como a gente já tinha observado, a altura também é bissetriz. Mas, além disso, no triângulo isósceles, a altura relativa ao vértice, né, do ângulo que é diferente dos outros, ela é a altura, ela é bissetriz, mas ela também é mediana. Então, mesmo que o desenho não mostre isso, esse lado aqui é igual a esse lado aqui.
Estão comigo? Beleza. Aí vamos prosseguir. O que que a gente consegue tirar de informação a partir do que a gente viu até agora? Ó, aqui... Não, antes disso, já dá para eu não preciso nem completar essa conta aqui, ó. Com essa informação, eu poderia acrescentar os ângulos aqui, né, de 90 graus. Aí, com esse ângulo, eu consigo encontrar esse. Mas, beleza. Antes disso, eu posso observar o seguinte, ó. O triângulo DEF, ele é congruente ao triângulo CDF. Pelo caso lado, ângulo, lado. Ó, esse triângulo aqui é congruente a esse por lado, ângulo, lado. Isso se vê claramente porque FC é congruente a FE, o ângulo DFC ele é congruente ao ângulo DFE, e o lado DF é comum. Então, segue daí imediatamente que os dois triângulos são congruentes. E se eles são congruentes, o que que a gente conclui? Logo, o ângulo FDC, ele tem a mesma medida que o ângulo FDE, que é igual a 15 graus. É igual a 75 graus, né? Por que é 75? Isso aqui você tira imediatamente daqui, né? Ó, aqui é 90, aqui é 15. Para completar os outros 90, você precisa de 75 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 75 graus. E era o que a gente queria encontrar, né? Não era esse ângulo, né? Mas era esse aqui. Mas como eles são congruentes, então o ângulo que a gente precisava, vou colocar aqui, ou seja, o ângulo. Eu vou usar essa outra notação aqui, é mais simples. O ângulo EDB é igual a 75 graus. Alguma pergunta aqui, pessoal? Ficou algum passo meio duvidoso? Qualquer coisa eu posso voltar em algum desses passos. Tá tudo bem? Posso prosseguir? Fique à vontade para falar. Pronto, então, maravilha, né? Ó, eu separei um monte de questão, porque eu pensei que eu não ia dar conta, não, que eu ia precisar de mais questões, mas já passou uma hora já a gente já está em uma hora de aula, eu fiz 4 questões só. Então, vamos fazer algumas de combinatórias, se der tempo a gente volta lá para a geometria. Eu vi que Wagner trabalhou alguma coisa com funções, né? Pegou alguma coisa lá de você contar o número de funções e por aí vai. Aí, de Wagner, eu peguei algumas questões da lista dele, porque tinha menos questões do que geometria, eu fui logo na lista. Aí, essa questão aqui, ela diz o seguinte: sejam A e B, dois conjuntos, né? Uma função f de A em B é injetiva
se ao tomar-se I e J em A, com I diferente de J, então f de I necessariamente é diferente de f de J. O número total de funções f de A em B injetivas é. Só o que eu observaria aqui, inicialmente, é que ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó. Vocês vão ver muito isso também quando vocês estiverem pagando a disciplina Números e Funções, e tem uma disciplina que é Fundamentos de Cálculo também. O cara vê muito essas coisas. Outro jeito de você escrever isso aqui seria o seguinte: XY pertence a A, tal que x é diferente de y, então f de x é diferente de f de y, com f de x e f de y pertencentes a B. Então, dizer que a função é injetora é escrever desse jeito. Você pega dois números diferentes em A, né, dois números diferentes em A, e a imagem deles vai ser diferente em B. E outra maneira de você escrever isso seria também f de x e f de y em B, tal que f de x é igual a f de y, implica em x igual a y em A. Então, outra forma de dizer que a função é injetiva é dizer que se você pegar dois elementos iguais da imagem, esses dois elementos eles foram gerados pelo mesmo elemento do domínio. Mas o que a gente quer aqui é observar que você tem dois conjuntos, né? Conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantas funções injetivas eu tenho indo de A até B? Isso é bem simples, né? Você analisa o seguinte, ó, o f de 1, ele tem 7 opções. Eu posso pegar esse f de 1 e mandar para qualquer um cara aqui. Ah, não, peraí. Esse raciocínio meu aqui tá errado. Você olha ao contrário, você olha daqui para cá. Esse primeiro número aqui, o 1, ele pode ser imagem de qualquer um desses 5. 1 pode ser imagem de 5 elementos. O que eu concluo, o que eu posso concluir para o próximo elemento aqui? Alguém se habilita? O próximo pode ser imagem de 4 elementos. Todo mundo concorda? Ninguém opinou, então acho que estão concordando, né? Ó, o próximo, ele não pode ser imagem de 5 elementos, né? Porque não tem como um cara daqui ter duas imagens. E para a função ser injetiva, elementos diferentes têm imagens diferentes. Então, o 2. Não, peraí, eu acho que eu estou confundindo as coisas aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui rapidinho.
Não, eu tô confundindo as coisas. Me desculpe, eu errei aqui, veja. Eu comecei pensando correto, aí pensei que estava errado, aí voltei para outro raciocínio. É porque dependendo do tipo de função, você faz a análise pelo domínio ou pelo contradomínio. O 1 aqui, ele pode se associar com qualquer um dos 7 elementos que está aqui. O 1 pode... O 1 pode ser associado com 7 elementos. Agora eu estou no caminho certo. Eu posso pegar esse 1 aqui e associar ele com qualquer um dos 7. O 2, ele já só vai poder ser associado com 6 elementos. Por quê? Porque a minha função é injetiva, eu não posso ter 2 elementos distintos do domínio tendo a mesma imagem. É exatamente isso. Então, esse primeiro elemento pode escolher qualquer um dos 7, o segundo elemento não pode escolher o que o primeiro escolheu. Então, por exemplo, se esse 1, a imagem dele é o 3, o 2 pode ser qualquer um menos o 3. E assim por diante. Eu acho que deu para entender a lógica agora, né? Então, o 3 pode ser associado com 5 elementos. O 4 pode ser associado com 4 elementos. E o 5 pode ser associado com 3 elementos. Então, o número total de funções vai ser o 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que também, se eu acredito que vocês lembram disso, isso aqui pode ser escrito como o arranjo, né, de 7 escolhe 2, né? Que vai ser a mesma coisa aqui. 7 fatorial sobre... Não, 7 escolhe... 7 escolhe 5, né? Que é 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial. Sete fatorial sobre 2 fatorial. Beleza? Aí, o total disso aqui, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 2.520. Então, nessas condições aqui, você tem 2.520 funções injetivas. A resposta, a letra D. Ficou claro o que eu fiz aqui, pessoal? Que no começo eu me confundi. Alguma dúvida? Tudo bem? Não, nesse caso aqui que fica 5 elevado a 7, é quando a gente analisa quantas funções existem. Aí o cara olha do outro lado. O caso da função sobrejetiva, se eu não estou enganado, é um pouco mais complicado. Se a pergunta fosse quantas funções são possíveis, aí a resposta seria aquela, porque o primeiro número ele tem 7 opções. Não seria nem analisar aqui do contradomínio para o domínio, mas seria isso. Quantas funções existem? O primeiro tem 7 opções. O segundo também 7. Oi. Alô? Alô, pode falar. Não, desculpe, professor, foi sem querer. Ah, beleza. Pronto, voltando aqui. Se eu perguntasse, né? Quantas funções existem, aí a análise seria essa.
O primeiro número pode ser associado com 7 elementos. O segundo número também pode ser associado com qualquer um dos 7, porque você poderia ter uma função que tem 2 elementos aqui que vão na mesma imagem, ou 3 elementos que vão na mesma imagem, ou 5 elementos que vão na mesma imagem, e assim por diante. Então, aqui ficaria 7 elevado a 5. Não seria 5 elevado a 7. Pronto. Outra questão, eu acho que essa era da lista lá também, que é na mesma pegada dessa questão anterior. Eu vou trazer ela aqui porque ajuda o cara pegar questões semelhantes, né? E ver que, tipo, às vezes você tem uma mesma técnica, um mesmo raciocínio resolve vários problemas semelhantes. Isso aqui também, ó, essa forma de escrever o conjunto dos naturais, um conjunto finito, é muito comum do cara ver isso lá quando o cara estiver pagando as disciplinas. Então, o IN são os naturais que vão de 1 até N. Aí ele pergunta, quantas funções satisfazendo f de 1 igual a 9 e f de 3 igual a 10 são injetivas? Ou seja, aquilo que a gente já viu, né? Então, aqui eu vou colocar o I7, que vai de 1 a 7, e o I10, que vai de 1 a 10. Aí, a questão está trazendo a condição para a gente o seguinte, ó, f de 1 tem que ser igual a 9, então o 1 está associado com 9, e o f de 3 tem que ser igual a 10, ou seja, o 3 está associado com 10. Aí eu vou perguntar aqui, vamos ver se vocês pegaram a ideia com base na questão anterior. Como é que ficaria agora essa associação dos elementos do domínio para os elementos do contradomínio? Sem colocar fórmula, mas fazendo aquela associação. Tal número tem tantas possibilidades e por aí vai. Quem se arrisca? Por exemplo, o 2, ele pode se associar a quantos elementos? Só é contar, né? Aqui tem 10 elementos. 2 já foram escolhidos. Não tem como você pegar um elemento daqui e associar com daqui, senão não seria mais função. Ou melhor, não seria mais injetiva. Então, o 2, ele pode se associar com 8 elementos. O 4, ele pode se associar com 7. O 5 pode se associar com 6. Eu acho que deu para entender a lógica, né? O 6 se associa com 5 e o 7 se associa com 4 elementos. Aí, pelo princípio multiplicativo, né, o total de funções satisfazendo essas condições, basta multiplicar aqui. Cadê a minha calculadora? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dá 6.720, que é a letra E. Veja, esse tipo de problema, você pode generalizar ele, ó, porque você pode fazer o seguinte,
Pelo que a gente viu antes, se o número de elementos de A fosse igual a M e o número de elementos de B fosse igual a N, o total de funções funções injetivas, era o quê? Deixa eu ver aqui. Era o arranjo de N, escolhe N, né? Então, seria N fatorial, N menos M fatorial. Nesse tipo de problema aqui, ó, não muda nada, porque você fixou uma quantidade K de elementos aqui, que está associado, obviamente, com K elementos aqui também. Então, nesse outro caso, o total ele vai ser simplesmente o arranjo de N menos K, N menos K. Então, ficaria N menos K fatorial, e aqui embaixo fica N menos K menos M mais K fatorial, ou seja, N menos K fatorial sobre N menos M fatorial. Então, você pode também, tem gente que gosta de ter a fórmula, né, guardar ali na cabeça. Então, em um problema desse, quando você fixa K elementos, o total de funções injetivas que existem é dado por esse número aqui. N menos K fatorial sobre N menos M fatorial. Tudo bem? Posso prosseguir? Vou tomar como um sim o silêncio de você. Pronto, eu acredito que essa questão aqui também é lá da lista. Aí a questão ela pergunta o seguinte: de quantas maneiras distintas podemos colocar em cada espaço abaixo os algarismos 2, 3, 4, 7, 8 e 9, de modo que todos os 6 algarismos apareçam e formem em cada membro números de 2 algarismos que satisfaçam as duas desigualdades. Pessoal, vê só, vamos ver se vocês pegam o ponto central aqui dessa questão. Ó, eu vou formar números de 2 algarismos, e esses números aí, esses algarismos que vão aparecer, só pode aparecer uma vez. Aí a pergunta é, o que vai definir, sem sombra de dúvida, que um número é maior do que outro, nessas desigualdades aí? Tem uma coisa que é fundamental para definir se um número é maior do que o outro. Alguém se arrisca? Professor, bom dia. É possível aumentar um pouco a sua imagem? Minha imagem de que, assim, tá falando dessa tela aqui? Isso. Pronto? Obrigada. Centena não, né? A dezena, porque são números de 2 dígitos. Então, por exemplo, se você escrever os números assim, A, B, C, D, E e F, o que vai determinar qual é o maior é o A, o C e o E. E para que a desigualdade se mantenha, né, o A tem que ser menor do que o C e o C tem que ser menor do que o E. Aí, o que a gente vai fazer?
Primeiro, você precisa escolher esses números. Como é que eu faço para escolher esses 3 números dentre todos aqueles números que eu disponho? O que eu faço para isso? O que a gente usa? Essa pergunta é fundamental para a gente dar o próximo passo. Quando eu tenho um conjunto de objetos e eu quero escolher alguns daqueles objetos ali dentro do conjunto. Ou seja, eu estou formando subconjuntos. O que é que eu utilizo para fazer a contagem desses subconjuntos? Isso tem a ver com aquela grande pergunta que os nossos alunos fazem para a gente quando a gente está ensinando combinatória, que é a pergunta: é arranjo ou é combinação? Como é que a gente define o que é que a gente vai usar? Alguns professores falam assim, lembram da ordem. Quando a ordem importa, você escolhe você usa tal coisa. Quando a ordem não importa, você usa tal coisa. Mas o que é que está por trás desse quando a ordem importa, quando a ordem não importa? Alguém se habilita? Eu acho que ninguém falou nada, é porque minha pergunta foi muito simples. Vocês estão entendendo tudo. Então, deixa eu mostrar logo a resposta para você. Veja, eu tô com um conjunto de algarismos, né? E eu tenho que fazer uma escolha desses algarismos para que eles satisfaçam essa ordem. Então, veja, quando você tem um conjunto de elementos e você está escolhendo elementos daquele conjunto, você está, na verdade, criando subconjuntos. E quando você está criando subconjuntos, você está utilizando, para contar esses subconjuntos, você utiliza combinação. Então, veja, para escolher esses números aqui, eu tenho que fazer uma combinação desses 6 elementos somados 3 a 3. E uma vez que eu faço essa escolha, observem isso, uma vez que eu faço essa escolha, só tem uma forma de ordenar eles aqui. Então, por exemplo, se eu escolhi 2, 4 e 9, só tem uma forma de colocar eles aqui, para seguir a ordem bonitinha. É o 2 aqui, o 4 e o 9. Então, o número de maneiras de escolher os números é essa aqui. O número de formas de ordenar eles só tem uma. Para cada escolha que eu faço, só tem uma forma de ordenar. Só que eu preciso também escolher o dígito das unidades. O dígito das unidades não vai importar. Tipo, eu posso, depois que eu escolhi os 3 números aqui, vou voltar ao que eu estava. 2, 4 e 9. Não importa quem eu coloque aqui, a desigualdade vai se manter. Então, para esse aqui, eu tenho 3 opções. Aqui eu tenho 3 opções. Aqui eu vou ter 2. E aqui, obviamente, eu vou ter 1. Por que 3, 2 e 1? Porque aqui eu posso escolher qualquer um dos restantes. Nesse caso, que eu escolhi primeiro, 2, 4 e 9, então fica 3, 7 e 8.
Como os dígitos não podem se repetir, então só sobra duas possibilidades para aqui e uma possibilidade para aqui. Deu para entender esse raciocínio, pessoal? Oi, professor, bom dia, tudo bem? Eu Tudo deixa eu ver se eu entendi. É, são números de dois algarismos, certo. então, por ser sequência, né? Então, a ordem é importante. Então, não é um grupo, é uma sequência de dois algarismos, então a ordem é importante, né? Então, eu tenho três opções que são para formar os três primeiros números, três dezenas, digamos assim. O primeiro algarismo eu escolho a dezena, o segundo eu escolho a dezena, o terceiro eu escolho a dezena. Aí eu tenho três opções. Sobrou três números restantes. Aí a unidade do primeiro número eu tenho três opções de escolha. A unidade do segundo número eu tenho mais duas opções de escolha. E sobrou só uma opção de escolha para a unidade do terceiro número. Seria isso? Não, ó, aqui você não está formando sequências, você está formando subconjuntos. Porque você tem que raciocinar o seguinte, ó. Você tem, primeiro, você tem três escolhas para você fazer aqui nessa questão. Você tem três passos para você tomar. Quais são esses três passos? O primeiro passo é você escolher três números. E, tipo, você não está olhando para a ordem desses números. Você só vai escolher três números. Então, você tem que usar combinação. Você não está formando sequências. Isso aqui eu poderia ter, por exemplo, 249 é a mesma coisa que escolher 492. Ou escolher 924 e por aí vai. O Na primeiro ponto... verdade, não teve restrição de escolher, por exemplo, assim, números maiores, números menores, né? Então, não teve nenhuma restrição. Só que eu Tem, formo. tem a restrição, só que ela entra na segunda parte. Ó, primeiro você escolhe três números, três dígitos, beleza? Tô entendendo, tô acompanhando o raciocínio aqui. Pronto, você tem um conjunto com 6 elementos, você vai escolher três. Como é que você faz isso? Combinação de 6 tomado 3 a 3. Você escolheu os três números. Aí, qual é a segunda coisa que você precisa organizar? É a ordem, porque os números têm que estar nessa ordem, né? Do menor para o maior. Aí, só dá para organizar de uma forma. Qualquer três números que você pegue, você só consegue organizar eles de uma única forma. Por exemplo, vou colocar outro caso aqui. Vamos dizer que eu peguei, escolhi aqui 8, 3 e 4. Dentro das minhas escolhas iniciais aqui, ó. Aí saiu esse subconjunto. De quantas maneiras eu consigo ordenar eles? De uma forma só. Porque tem que ficar a menor dezena, a segunda menor e a maior. Tá claro isso aqui? Uhum. Beleza? Tá Aí, sim. depois disso, eu tenho que escolher o número que eu vou colocar aqui nas unidades. Como eu já escolhi três números, restam três. Aí, na primeira, aqui, eu posso colocar qualquer um dos três. Não tem restrição, porque não vai mudar a desigualdade. É essa desigualdade que segura tudo, que permite eu colocar aqui qualquer um que eu queira. Tudo bem? Tudo sim, tô acompanhando. Pronto. Então, ó, aqui eu tenho três opções, aqui eu tenho duas opções e aqui eu tenho uma opção. Então, no total aqui, ó, para as unidades, eu vou ter 3 fatorial, né? Que é a mesma coisa que 6 possibilidades. Aí, quando você faz essas contas aqui, fica 6 fatorial, 3 fatorial e 3 fatorial, vezes 1 não dá nada, vezes 6, né? 6 fatorial sobre 3 fatorial.
6 vezes 5 vezes 4. Dá 120. Aí, nesse caso aqui, a resposta é a letra D. Deu para compreender? Deu sim, eu tô aqui analisando o que é que você fez com esse último 6 aí. Você simplificou ele dividiu com 3 fatorial de baixo, é isso, né? Isso. Viu? Esse 3 fatorial é 6, né? Aí eu cancelei os dois já. Deu, obrigada, viu, professor? Nada. Pronto, vamos seguir aqui. Ó, outro tipo de problema que aparece com muita frequência, tanto na prova lá de acesso, né, quanto quando o cara está cursando a disciplina, é esse tipo de problema de você pegar, por exemplo, pega uma certa quantidade de dígitos e começa a escrever todos os números que você pode escrever em ordem crescente. Aí pergunta para o cara onde é que está tal número. Aí esse problema aqui é parecido. Ah, não. Estou falando de uma questão e. Estou falando de uma questão e olhando para outra. Aqui é diferente. Quantos são os números inteiros positivos ímpares de 4 algarismos distintos? Pronto, aqui, ó, você quer formar números com 4 algarismos e você quer que esses números eles sejam ímpares, números positivos e ímpares. Por onde eu deveria começar a atacar esse problema? O que que vocês tem algo que vem à mente de vocês, algo que vocês sugerem? O que que vocês tentariam fazer nesse caso aqui? A gente tem que olhar as unidades, né? Porque é ímpar, então tem que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. É isso? Isso é um começo, né? Eles terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Beleza. Mais alguém? Certo, beleza. Aí termina, é por aí, começa por aí. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu começo a fazer essa contagem por aqui mesmo ou o dígito dos milhares aqui influencia em alguma coisa? Como é que vocês fariam essa questão? Me digam aí, para a gente ver se o pensamento de vocês está parecido com o meu. Quem se habilita a dizer Tem aí? outra restrição, né? Que não pode começar com 0, né? É outra É, restrição. Então, não pode começar com 0 e tem que terminar com um desses 5 algarismos aí. certo. O que é que a gente sabe mais aqui? Vamos lá. Qual a outra informação que a gente tem? E os números têm que Não pode ser. ter repetição. Tem que ser Não, distinto. os números são distintos, né? Não pode repetir. Isso, tem que prestar atenção nisso. Pronto. Tudo que tinha aí a gente colocou, né? E agora, como é que a gente começa a responder?
Vamos começar pelas unidades milhar, então. Aí eu tenho 9 opções, né? Começando por aqui, 9 opções, né? Beleza. E agora? Eu tenho que ir para a última opção aí, as unidades, porque tem que terminar só com algum desses 5 aí, né? Que, na verdade, se eu tiver escolhido um para o primeiro. Ó, veja, eu acho que você está tocando no ponto onde eu quero chegar. Pessoal, veja, a gente tem um problema aqui. Vocês me disseram que a gente pode começar com 9. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Ah, então, na verdade, não pode começar com 9, né? Tem que começar pelas unidades. Porque se eu colocar, aí tem que ser 8. Porque vai que eu escolhi um lá nas unidades. Aí bateu, não pode, né? A gente tem que pensar direitinho. Veja, ó, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o primeiro número aqui, se ele for ímpar ou ele for par, ele já vai mudar totalmente o nosso raciocínio. Porque se o primeiro número aqui for ímpar, quantas possibilidades eu tenho? Não tem nem o que falar, né? Tem 5 possibilidades. Estão comigo? Estou acompanhando Sim. aqui. Pronto. Aí, vindo aqui para essa casa, quantas possibilidades eu tenho? Ah, não, peraí. Comecei com ímpar. Aí aqui, ó, na última unidade, na casa das unidades, eu só tenho agora 4 opções. 4 possibilidades. Concordam? Sim. É. Aí agora sobra quanto para cá? Aí sobrou 8. Sobrou 8, que eu já usei 2, né? E aqui 7. Agora, se começar com um número par, como é que fica a minha situação aqui no começo? 4. Eu tenho 4 possibilidades, porque não pode começar com 0. Aí, se o primeiro aqui foi par, então aqui... Aí o 5, né? Aí só muda o primeiro com o último de lugar, o meio fica Exatamente. diferente. O meio continua igual. Aí, veja, esse tipo de problema é aquele tipo de problema onde eu acredito que Wagner falou sobre isso, e tipo, você tem que olhar aonde é que está dando conflito. E o conflito exatamente estava nesse primeiro ponto aqui, porque você não poderia chegar e dizer que tem 9 possibilidades de cara, porque você não sabe exatamente se você colocou ali um número ímpar ou um número par. Aí pronto. Geralmente, quando acontece isso, o cara vai, divide em casos, né? E quando você conta todos os casos, que eu acho que foi um dos comentários que o pessoal colocou aqui, é exatamente o que eu fiz, né? Ó, divide em casos, começa com ímpar, depois começa com pares. Aí quanto é que dá aqui? 5 vezes 8 vezes 7 vezes 4 deu 120. Obviamente aqui também vai dar 1120. Quando você soma todos os casos possíveis, dá 2.240. E a resposta é a letra B. Tudo bem? É uma questão fácil, mas tem que analisar, né? Senão a gente erra por falta dessa situação aí de dividir em 2 casos. É muito importante, né? Por causa do conflito, né? Exatamente. Combinatória é isso, tem muitas essas coisas, tipo, se o cara for muito com sede ao pote, né, como diz a história, aí você tem uma chance muito grande de cometer erros. Então é bom sempre o cara ir com calma, prestando atenção, para não... É bom não se afobar, né? Veja, Bom dia, tem uma professor. Tudo questão... bem? Oi? Bom dia. Um aluno colocou uma dúvida no chat. Ele perguntou se não poderia ser 8 vezes 7 vezes 5. Pronto. Cadê? Bora ver.
dá o mesmo valor? Sim. Sim. Tá, então beleza. A questão é, como é que a gente explica essa outra possibilidade? Alguém se habilita? O cara que fez, diga aí, Eu fala aí fiz pra gente. assim, professor, eu fiz assim porque eu primeiro comecei pelas unidades, aí eu fixei que teria 5 possibilidades para o algarismo das unidades. Isso. Tendo 5 para as unidades, aí eu fui lá para a unidade de milhar. Como ela não pode ser o zero, e nem nenhuma ímpar, coloquei assim, não sei se está certo. Aí ficou 8 possibilidades. Pronto, Depois eu peraí. fui. Ó, não é... A resposta aqui está certa, mas o raciocínio é o seguinte. Não pode ser o zero e não pode ser a que você já usou. Pode ser qualquer uma ímpar, menos a que você usou. Menos a que usou, exatamente. Isso. Aí aqui, qual é a ideia? Aí agora na centena, a gente não pode ser nem a que usou na unidade milhar e nem na unidade simples. Então fica Exato. 8 possibilidades, né? E aí pode incluir o zero, né, no caso. Exatamente. E Pronto. E por fim, sobra 7, né? Confere? isso, foi isso meu raciocínio. Pronto, muito bem. Então, outra coisa interessante, né, que geralmente mais de um raciocínio leva você à mesma resposta. E se vocês pararem para olhar direitinho, ó, essa resposta aqui, para essa resposta aqui de cima, só muda que esse 4 aqui, ó, foi multiplicado por 2, né? Gerou o outro 8. Mas beleza, eu acho que deu para entender direitinho as duas formas de responder. Por fim, eu queria fazer uma questão aqui de geometria, que é muito comum o pessoal se confundir muito nesse tipo de questão, e é uma questão que eu acredito que vai cair no simulado de vocês, algo parecido com isso. Que é esse tipo de problema aqui, onde você tem uma área para encontrar ou alguma relação entre as áreas, mas você não conhece o valor. Por exemplo, você está trabalhando com um triângulo, mas não conhece o valor da base, né, a altura. Está com um quadrilátero ali, mas não sabe o que é. Pronto, voltando aqui, é provável que dê para fazer também por arranjo lá, só vai mudar a forma da pessoa pensar. Mas eu não tentei uma resposta usando arranjo. Aqui, vamos lá. Você tem essa figura aí e você quer saber a razão entre as duas áreas. Aí, como é que o cara resolve esse tipo de questão? Esse tipo de questão, ele está fundamentado em um resultado básico que você tem da geometria em relação aos triângulos, que é o seguinte. Qualquer triângulo que você pega que tem a mesma altura, as bases dele, a razão entre as áreas vai ser a razão entre as bases. Por exemplo, você pega esses dois triângulos aqui, ó, eles têm a mesma altura. Você tem o triângulo AB, ABE, CDF. Eles têm a mesma altura, mas as bases deles são diferentes. Se você fizer a razão entre as áreas, vai ser igual à razão entre as bases deles, AB e CD. Eu acredito que isso já foi conversado com vocês na aula de geometria, mas se não foi, tá a informação aí. Triângulos que têm a mesma altura,
a razão entre as suas áreas vai ser igual à razão entre as suas bases. Aí, eu vou usar isso nesse problema aqui, ó. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou observar que esse quadrilátero aqui pode ser separado, pode ser dividido em 2 triângulos. Aí, o que a gente vai observar? Note que, se você fizer essa área desse triângulo aqui, ó, BDC, esse triângulo grande. E você dividir pela área do triângulo ADC, o que esses triângulos têm? Eles têm a mesma altura. A altura do triângulo BDC é igual à altura do triângulo ADC. Logo, a razão entre as suas áreas vai ser igual à razão entre as suas bases. É 10 e 2. 10 dividido para 2, igual a 5. Deu para entender isso aqui, pessoal? Se isso for muita novidade para vocês, podem ir me parando que eu vou tentando deixar mais claro possível. Tudo bem? Tem 2 pessoas com a mão levantada aí. Eu não sei se foi de questões anteriores ou é agora. Mas em vez de levantar a mão, fale logo, porque é mais fácil de me chamar a atenção. Ó, isso é a primeira coisa. Eu estou olhando essa base aqui. Agora eu vou olhar para essa aqui, ó. E olhando para essa base, eu consigo perceber o seguinte, ó. Que BDE ou BED, a razão de BED para ECD vai ser igual à razão das suas bases. 9 dividido para 3, que é a mesma coisa que 3 dividido para 2. 9 dividido para 3 não, 9 dividido para 6. Aí, observe o seguinte, ó. Da primeira igualdade, eu concluo o seguinte, veja, BDC, esse triângulo aqui, ó, BDC, é a mesma coisa que S1, vou escrever assim, BDC sobre ADC igual a 5, implica em... Quem é BDC? BDC é S1 mais ECD e aqui embaixo o ADC eu vou deixar do jeito que está. Tudo isso igual a 5. Eu posso pegar esse AD... Eita, aqui eu escrevi bem errado, né? Tem ADS. Eu posso pegar e joga esse cara para cá, ó. S1 mais CD igual 5 vezes ADC. Isso aqui eu vou chamar de 1. Aí agora eu vou analisar essa segunda relação que eu encontrei aqui, ó. BED sobre ECD igual a 3/6. Aí eu vou fazer o seguinte. BED, ó, BED é o S1. S1 sobre ECD igual a 3/6. Disso aqui eu posso escrever que S1 é 3/6 de
é CD, ou, se eu preferir, eu posso dizer que CD é igual a 2/3 de S1. Isso aqui eu vou chamar de 2. Alguém já consegue perceber mais ou menos o que para onde eu estou caminhando? Alguém se habilita? Vamos voltar ao a pergunta. O que eu estou querendo encontrar aqui, pessoal? Ó, A razão das áreas S1 e S2. eu quero achar a razão entre S1 e S2. Aí, eu usei esse fato, né, que tem em relação aos triângulos e às suas bases, as áreas dos triângulos e suas bases, e encontrei duas equações. Eu encontrei essa equação aqui, ó, envolvendo S1, SCD e ADC, e encontrei essa outra segunda equação aqui envolvendo SCD e S1. O que é natural de ser feito? Como um dos meus objetivos, como o meu objetivo é encontrar a razão entre S1 e S2, uma coisa natural a se fazer é tentar pegar essas equações aqui e eliminar um desses elementos que estão aparecendo muita coisa aí, né? Não é interessante eliminar o S1. Quem está aparecendo nas duas equações ao mesmo tempo é o SCD. Então, é interessante para mim pegar esse SCD e fazer ele sumir. Então, eu vou pegar o SCD da segunda equação e vou colocar ele na primeira equação. Então, eu vou fazer o seguinte, substituindo. Ô, professor, Oi. mas para encontrar o S2, a área do S2, não vai precisar do SCD? O SCD vai ser, ou melhor, o S1 vai ser igual à soma. Pronto. A gente vai precisar do SCD, mas vamos fazer essa substituição e ver o que acontece? Ó, Certo. se eu pegar essa equação 2 e colocar aqui, ó, vai ficar assim, S1 mais SCD é 2/3 de S1, aí tudo isso é igual a 5 vezes ADC. Ou seja, fazendo essa conta aqui, fica 5/3 de S1 igual a 5 vezes ADC. Aí, a partir disso aqui, eu concluo o quê? Que o S1 é igual a 3 ADC. Concordam comigo? Sim. Aí, o que eu posso fazer agora? Chamar isso aqui de 3. Tem algo que a gente consiga fazer? Se eu perguntar assim, quem é o S2? Ó, o S2 é o ADC mais o SCD. Mas, veja bem, quem é o ADC? É 1/3 de S1. Terço de S1. 1/3 de S1. Isso aqui por 3. E o SCD, a gente tem ele aqui também, né? Ó. Ele é 2/3
de S1. Logo, o S2 ele vai ser igual a o S1, né? Aí a razão entre eles, tanto S1 como, cadê? Que é o quê? As áreas S1 sobre S2 é igual a 1. Então, está dizendo aqui, esse resultado, está dizendo que essa área aqui é igual a essa.